Nós da Drogaria Ultranacional divulgamos na TV Centro-Oeste porque aqui nós temos resultados, devido à sua grande audiência por toda a região. Faça como nós, divulgue você também na TV Centro-Oeste. Solicite uma consultoria de marketing. Ligue 3266-2859. A TV Centro-Oeste é contra qualquer tipo de fake news. Por isso, acredite em sua mídia local. Nós somos o antídoto para qualquer tipo de fake news. Fique bem informado. Se conecte na TV Centro-Oeste SBT. Boa tarde. Estamos começando mais um programa Há uma Esperança. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Nova Aliança, que está em Pontes de Lacerda. Nesta tarde, quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração, uma palavra de chamamento ao povo que chama pelo nome de Deus. Eu quero ler uma palavra no livro de Joel, e antes de ler, quero contar o cenário histórico desse livro. Nessa época, o povo de Deus havia saído do cativeiro, é o melhor entendimento que se tem dessa palavra, e mesmo tendo saído do cativeiro, eles ainda não adoravam a Deus, não buscavam a Deus pela sua excelência. E nessa época, nesse contexto histórico, Joel começa a relatar os problemas da época, e em meio aos problemas Deus lhe dá uma visão das coisas futuras, daquilo que havia de acontecer com a vinda de Cristo, algumas coisas que aconteceriam depois da vinda de Cristo e o julgamento, o dia, ele diz, o grande dia e terrível dia do Senhor, que é o dia que Deus virá para julgar as nações. Então, a história desse livro, ele passa nesses três contextos. Uma hora ele fala deles, outra hora ele fala das coisas que hão de vir. E o cenário local era uma praga de gafanhotos que destruiu todas as plantações. Ele diz que o que uma espécie de gafanhoto não comeu, a outra comeu, ao ponto de comer até as cascas das árvores. E que por comer tudo isso, por essa praga de gafanhoto, não havia plantações. E ele leva a crer também que ele diz que não tem água, que havia uma grande seca ali. Então o cenário local é sem água, sem plantações, um momento de calamidade. No pós-exílio, o povo havia sido libertado, e nesse cenário é que nasce esse livro, o livro de Joel, com as profecias do profeta Joel. Então, tudo leva a crer que isso aqui já tinha um bom tempo que estava acontecendo. E ele começa descrevendo assim, no capítulo 1, versículo 2. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Isto porventura aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Sobre isso contarei a vossos filhos, e os vossos filhos a seus filhos, e os filhos desta outra geração. É tão grande a calamidade que ele diz, isso tem que ser contado. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. E o pulgão comeu o que ficou da locusta. E ele faz um chamamento, despertai-vos bêbados e chorai, gemei, todos vós que bebeis vinho por causa do mosto,
porque lhes é tirado isso da vossa boca. Ele está dizendo, não tem mais. Não tem mais. Porque um forte e inumerável povo subiu contra a minha terra, os gafanhotos. Os seus dentes são como os dentes de leão e tem queixada de leão. Assolou a minha videira e tirou a casca da minha figueira. De toda a despiu e a derrubou. E os seus ramos ficaram brancos. E ele vai dizendo, ele vai continuar dizendo que assolou tudo. E no versículo 9 ele diz assim, ó, desapareceu da casa do Senhor a oferta de alimentos e a libação. Por quê? Porque nessa época o culto a Deus, a adoração a Deus, a oferta que encobria pecados, era a oferta de alimentos. O povo pegava lá uma parte, o dízimo, e levava à casa de Deus mais uma oferta em alimentos para que os seus pecados fossem perdoados. Isso era uma forma que apontava para o perdão em Cristo. Mas essa era a adoração. E sem isso não tinha adoração. O povo parou de adorar. O povo parou de servir. E ele fala que o povo desapareceu da casa do Senhor. E é nesse contexto que eu quero trazer para você uma palavra de Deus. Porque o cenário espiritual é, o povo parou de cultuar a Deus. O povo não tinha compromisso com Deus. E você vai ver que o único que clamava pelo povo era Joel. E Joel, quando está clamando, ele diz assim para o povo, calma, Deus está no controle. Deus está no controle. E ele olhando para aquelas calamidades, para essas coisas, ele diz assim, a mão do Senhor está no controle dessa praga. Deus permitiu a calamidade para que nós acordemos. Você vai ver no decorrer do livro, ele falando, ele dando a entender que Deus estava trabalhando para o seu povo voltar a Ele, para voltar a adorá-lo. E hoje, trazendo para os nossos dias, nós estamos vivendo esses dias. Estamos vivendo em dias de calamidade. E o povo olha para o governo federal, olha para o governo municipal, estadual, olha para o judiciário, olha para todo mundo e diz, quem vai resolver? É um colocando a culpa no outro. E nos dias de Joel, como nos dias de hoje, a resposta é a mesma. Só Deus vai resolver. Só Deus que pode resolver. Se você crê que a mão do Senhor tem o controle de tudo, você tem que entender que é só Deus. Mas não seja ignorante quanto a certos assuntos. Você tem que se precaver, você tem que se prevenir, você tem que fazer aquilo que cabe a você. Os governantes têm que fazer aquilo que cabe a ele. Porém, o que cabe ao Senhor, só cabe ao Senhor. Não podemos dizer assim, não, então agora é só o Senhor que vai resolver. Só o Senhor pode resolver a qualquer momento. Mas a dinâmica da coisa não é assim. A dinâmica do mundo espiritual não é assim. A dinâmica do mundo espiritual é entender, compreender e obedecer para que depois as coisas aconteçam. Então, nesse contexto, e eu quero trazer ele para hoje, o profeta entendeu que Deus está chamando o povo a um relacionamento de intimidade e sanidade, em sã consciência. Deus aqui, se você for olhar no versículo 11 ao 17, você vai ver que Deus começa a falar com o povo. Vocês não querem me servir, vocês não querem vir a mim. Qual é o sentido da adoração? Se você olhar para esse texto e for lá onde Cristo começa, chega no templo e fala, vocês estão fazendo comércio na casa de meu pai. Alguns vão dizer, estava vendendo lá uma água ungida, um negócio. Não é isso. A questão é que, quando Cristo está ali no templo, a pessoa que vinha trazer uma oferta para encobrir os seus pecados, aquela oferta a pessoa tinha que trazer de casa. Ele pegava ali um animal, um pássaro, alguma coisa e trazia, perfeito, e trazia aquilo até o templo. Então, quanto maior o pecado, maior a oferta. Então, vamos pensar. A pessoa tinha um pecado enorme. Ele pegava lá um touro,
bezerro, um cordeiro bonito, grande, de valor, todo pronto, não podia ter defeito, punha lá um cabresto e trazia aquilo. Então ele ia passando pela cidade, ele ia entrando no templo e o povo falava, fulano hoje teve que trazer uma boiada inteira para encobrir o pecado dele. Então o povo começou a achar isso vergonhoso, confessar o pecado, arrepender, vir até Deus. E o que o povo fazia? Chegava no cambista e falava, quanto que é aí? Uma boiada inteira. 10 mil, aqui 10 mil, leva lá no profeta e põe no meu nome aí. Seu Zé é pecador. E aí o povo começou a fazer isso. O que era para ser, enquanto a pessoa, o que era para ser, enquanto a pessoa trazia a oferta, ele vinha chorando. Senhor, eu pequei, me perdoa. É como o filho pródigo, eu não sou digno do Senhor, mas o Senhor, se o Senhor achar graça aí aos seus olhos, achar que a minha vida tem graça aos seus olhos, me perdoa, aceita a minha oferta. Mas nem isso o povo fazia, perdeu tudo, perdeu o sentido. E aí o profeta vai dizer, esse povo não quer congregar, eles não querem nem trazer a oferta voluntária, nem pelo pecado, não quer nada. Eles estão querendo chegar e pagar um cambista, terceirizar a fé. E nos dias de hoje não é diferente. Deus fala assim, meu filho, ore. Ele vai lá no ministro, no pastor, no padre e fala, ora por mim. Deus fala, lê a Bíblia. Ele pega e fala para alguém, lê a Bíblia por mim. Como que o povo vai relacionar com Deus se o povo não quer? Se o povo não se entrega? E ele vai dizer do 11 ao 17, rasgue o coração. No 14, cultuem. No 15, consagrem-se. Apresentem-se a mim de uma forma sagrada. Olhe para mim e veja o sagrado. No 16 ele vai dizer, cultuem, consagrem-se todos, moços, velhos, crianças e bebês. E chorem, da entrada do templo até o altar, chorem na minha presença, peçam perdão do seu pecado. E ele vai dizer, porque o problema do povo não é a seca, não é só a seca, é espiritual. O povo está doente, o povo está demonstrando uma religiosidade externa. Por fora está bonito, mas o coração não está em Deus. E o profeta continua, esse povo é negligente, esse povo é acomodado espiritualmente, não cultua de coração, não consagra, não tem o Senhor por prioridade. Deus é a última prioridade daquele povo. E trazendo para hoje, o seu culto a Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, qual é a prioridade dele na sua vida? Vou fazer uma lista aqui. Primeiro é trabalhar, bom trabalhar. Segundo, malhar. Terceiro, comer, malhar. Aí depois, não, agora eu vou ver um programa aqui. Não, eu vou dar uma entradinha aqui na mídia social. Aí não sei o quê. Aí faz 10, 12, 15 coisas. Nossa, hoje eu esqueci de falar com Deus. Aí ora 2 minutos e vai dormir. Isso não é relacionamento com Deus. Deus, quando Ele vai falar em Cristo, Ele vai dizer que a noiva do Cordeiro, que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Se você pegar essa alusão em relacionamento, você vai ver que a noiva e o noivo, eles se amam, porque eles conversam. E depois de casados, eles têm intimidade. Eles batem papo, eles riem junto, eles choram junto, eles projetam junto. Agora vamos para Deus. Você ri junto com Deus, chora com Deus, conversa com Deus, bate papo com Deus, deixa Deus falar com você na sua oração, projeta as suas coisas, deixa Deus projetar você. Que dia que Deus fez a sua agenda? Que dia lá em casa nós estamos orando assim, Senhor, faça a nossa agenda amanhã e nessa semana. Coloca as tuas prioridades na nossa vida.
E eu posso falar isso. Minha filha está aqui nos estúdios hoje me acompanhando e eu falo isso na frente dela. Porque ela ora junto. Ela é minha testemunha. Nós oramos, Senhor, faça a nossa agenda. Vê o que o Senhor precisa aí de nós. O que o Senhor está precisando. Agora esse povo aqui só queria o Deus self-service. Deus faz isso para mim, devolve isso, manda aquilo outro. Não. Deus está chamando esse povo a um relacionamento íntimo. De quem chega na porta do templo, lembra das suas moléstias, das suas mazelas, dos seus pecados e já entra chorando. Senhor, eu não sou digno nem de ser do Senhor me chamar de filho, mas se o Senhor vê graça, se o Senhor usar da tua graça e da tua misericórdia na minha vida, o Senhor vai me perdoar, me receba como teu filho. Esse é o Deus. Esse é o Deus da época de Joel. Esse é o Deus do dia de hoje. Então Deus não é e não aceita ser o segundo na nossa vida. Ou ele é o primeiro ou ele não é nada. Ele não aceita. Porque as pessoas gostam muito de falar de idolatria. Mas quando você vai falar de idolatria, você tem que entender o sentido da palavra. Tudo que vem antes de Deus é idolatria. Tudo. Tudo. Então esse povo do Antigo Testamento, Deus foi lutando com eles para eles conhecerem a Deus. E a vida desse povo era murmuração e idolatria. Murmuração, reclamar de tudo e de Deus. Idolatria, adorar tudo e todos, menos Deus. Vamos trazer para hoje. Vem comigo. Murmuração, reclamar de tudo e de todos. Idolatria, adorar tudo e todos, menos Deus. Vê se tem alguma coisa aí na sua vida. Vê se tem alguma coisa no povo. Vê se tem alguma coisa. Isso me lembra aquele homem lá de Lucas 12, que ele diz, quebrou o celeiro, encheu, trabalhou, colocou um monte de coisa lá. Aí ele falou para a alma dele, alma, coma e beba e se farta que agora eu tenho comida para a vida toda. Está cheio. E Deus diz assim, louco, ainda hoje pedirão a tua alma. Vejo que você é rico na terra, mas qual a sua riqueza diante de Deus? Deus não está falando que riqueza é problema, não. Ele está falando que a maior riqueza do homem tem que ser em Deus. E você vai aí no seu relacionamento íntimo com Deus e vê quais são as riquezas, quais são as sementes de Deus você tem plantado na sua vida para te tornar rico. Então se você for aqui no versículo 12 a 17, você vai ver Deus chamando o povo ao arrependimento. Deus chama o povo ao arrependimento. E hoje não é diferente. Tudo isso que eu te falei é porque Deus está chamando você ao arrependimento. Deus está chamando. Deus, com todas as mazelas, com essa pandemia que nós atravessamos, Ele só nos mostra como somos frágeis e como os nossos confortos materiais são passageiros. Essa mazela tem pouco mais de 30 dias. E você pode ver que pessoas que estavam bem já estão ruins. Pessoas que estavam mais ou menos já quebraram. Os nossos confortos materiais quebram, passam. Mas Deus permanece para sempre. A Bíblia diz que só Deus permanece para sempre. E no capítulo 2 em diante, Deus começa a responder o clamor. Então, o arrependimento do povo que vai buscar a Deus, que vai falar com Deus, tem resposta. Eu quero te dizer, arrepende-te e busque a Deus, e Ele tem resposta. A Bíblia diz que Deus responde a esse povo. Deus começa a responder, e Ele começa, no versículo 28 em diante, a fazer promessas. E a primeira promessa Ele diz assim, ó, derramarei do meu espírito sobre todos. E para Joel, que estava lá naquela vertente, falando essa profecia, hoje para nós é mais fácil. Porque essa palavra de Joel, a partir do capítulo 20, do versículo 28, ela se cumpriu, ela começou a cumprir no Pentecoste. E Deus derramou do seu Espírito sobre todos os povos.
E ela permanece até hoje, Deus derramando do seu Espírito. E quando a palavra diz que Deus derramaria do seu Espírito, essa palavra diz que esse Espírito é o que capacita os homens para viver segundo a vontade de Deus. E que esse Espírito impele ao homem a instruir e a corrigir o seu próximo dentro da palavra de Deus. E esse Espírito diz que ele concede energia e vigor ao fraco, para que o fraco seja forte nos dias da adversidade. Então Deus ele já derramou desse Espírito. Para você ver, nessa aqui ele mostra a calamidade, ele chama ao arrependimento, ele responde à oração e ainda faz uma promessa de vitória. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus forte. E nos nossos dias não é diferente. Deus usa a calamidade para nos sacudir. Eu vejo que a única forma de Deus usar um problema para nos sacudir, para entendermos que nosso destino não é aqui. E que estamos indo morar no novo céu e nova terra. Que Deus já preparou em Cristo Jesus. E através de Cristo nós vamos para lá. Então não adianta tentarmos construir casas para durar 1000 anos. O nosso lugar não é aqui. Nós não nascemos para isso. E Deus, quando Ele vai fazer a promessa do Espírito, Ele diz: os filhos profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visão. Ele diz assim, ó, não é os jovens, não é só os filhos que vão sonhar. Ele inverte aqui, porque normalmente os velhos sonham, os velhos têm visão, mas não sonham com mais nada. Mas aqui Deus diz, não, com o meu Espírito até os velhos terão sonhos. Eles vão olhar e vão falar, não, eu ainda não fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu ainda não cheguei àquilo que eu queria chegar. Eu ainda posso fazer mais pelo reino de Deus. Então você vê que Deus ele faz a coisa ao inverso. Ele é capaz de dar força ao fraco e colocar ele de novo no caminho. Então Deus ele chama ao arrependimento. E se você se arrepender hoje e clamar a Ele, Ele vai te responder. E Ele ainda vai renovar as promessas que Ele tem para você. Porque Deus promete ao povo, no versículo 32, salvação. Deus diz assim, ó, todo que invocar o meu nome será salvo. Ele não diz assim, o que pecou pouco, o que pecou muito, não. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Então a palavra de hoje é que em meio à tribulação, em meio aos problemas, invoque o nome do Senhor. Gere arrependimento no teu coração. Busque Ele, a Bíblia diz que Ele vai responder. Busque Ele, Ele vai te fazer promessas. Busque Ele, Ele vai te tirar de um problema. Busque Ele, Ele vai sarar a nossa terra. E busque Ele de todo o coração, de todo o entendimento. Não viva uma fé superficial, bonito por fora, vestido como cristão, mas por dentro não. Não faça isso. Vista por dentro com o Espírito Santo de Deus. E deixa Deus moldar e mudar o teu caráter para que você venha a ser realmente um filho de Deus vivendo na presença dele. Eu quero orar por você. Deus de misericórdia e graça, abençoe o teu povo, Senhor. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. E que eles venham entender que o teu Santo Espírito fale melhor a eles. E que venham entender que o momento é de arrependimento. O momento é de buscar o Senhor, de arrepender, de se entregar. Que o Senhor vai responder, o Senhor faz o compromisso de responder todo aquele que busca. Tua palavra diz que o Senhor responde a quem busca. E o Senhor promete aqui nesse livro, e em todos os outros, salvação ao que invocar o teu nome. Senhor, trabalhe no coração dos teus filhos, para que eles invoquem o teu nome, e que o Senhor os responda. E que Deus te abençoe. Deus vai cumprir. Uma última palavra, Deus vai cumprir as promessas feitas. Busque Ele. Deus te abençoe. Deus chamar.